Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Uma oportunidade incrível que a gente tem de compartilhar conhecimento, de obter conhecimento. A cada episódio a gente recebe convidados extremamente especiais e hoje não seria diferente. Então, esse episódio para mim é muito especial porque são dois amigos que estão aqui também, extremamente qualificados, onde a gente vai poder falar um pouco mais sobre o que eles vêm fazendo e sobre como isso está relacionado ao tema ESG. Então, fique com a gente até o final. Sem dúvida vai ser uma oportunidade de aprendizado incrível. Então, o primeiro que eu queria apresentar aqui, independente, não é ordem de importância, tá, gente? Mas realmente começar pelo Severa. Quero agradecer, Severino, mais popularmente conhecido, né? Ele se autodenomina como o pai do William, né? Porque é assim que chama ele na rua, né, Severa? Até É, difícil, né, até pô? um tempo era só Severino, hoje Severino é o pai do William, né? Mas faz parte, por um bom motivo, Com pô. certeza. É uma honra, né? É uma honra mesmo, né? Até porque Deus, os filhos não são seus. Deus te dá a pedra para você lapidar, É verdade. né? Severino, E eu acho que fiz um bom trabalho. não, sensacional. Severino, a gente quer te agradecer pela sua presença aqui, por compartilhar conhecimento conosco e compartilhar experiência. Sem dúvida alguma, você é um baú repleto de histórias e experiências quando se trata de formação de um jogador. E vai ser muito legal ouvir sobre tudo isso que você tem a nos dizer sobre a formação de um atleta, né? Eu que me sinto lisonjeado, né? Até com parceria aqui hoje de um grande educador também, porque a educação do atleta não só vai dentro de campo, vai fora de campo. É verdade. Hoje tem muitos atletas que não têm o que ele vai apresentar a vocês aí, tá? E a vida nos ensina. A escola da vida é a rua, É verdade. tá? Mas é um prazer, me sinto lisonjeado de fazer parte desse time aí hoje. Maravilha, mais uma vez obrigado. E também não poderia deixar de apresentar esse grande colega, Ivan. Cara, Ivan, para quem ainda não conhece, depois a gente vai disponibilizar também um link sobre a plataforma deles. O Ivan é CEO, fundador, que manda em tudo da Sport Educa, uma plataforma extremamente inovadora com um propósito incrível que no decorrer desse episódio ele vai estar falando um pouquinho mais sobre o que ele tem feito, mas eu realmente tiro o chapéu para todo esse trabalho e, cara, pra gente é um prazer gigantesco te receber aqui também, cara. Seja muito bem-vindo, Ivan. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você, estar aqui com o Severino. Uma coisa que eu queria te falar é que a carreira vitoriosa que o William teve e impecável dentro e fora de campo só se dá pela criação dele. Então você tem grande papel nisso, isso diz muito da educação que você deu para o seu filho. Poucos jogadores têm uma carreira tão importante em grandes clubes que você não pode falar nada. Que você olha todos os detalhes e fala, conduziu Raros bem casos, né? todas as situações. É verdade. Então, o William é um raro caso de ter uma família boa e de que conseguiu educar ele. E é isso que a gente está tentando trazer para os atletas do Brasil. Nem todos têm um pai como o Severino, nem todos É verdade. podem ter uma mãe que ajuda na educação. Então, a Sport Educa nasceu para isso, criar pontes entre o esporte e a educação. Maravilha. Meu, um projeto incrível também. E como vocês já puderam perceber, hoje o bate-papo vai ser rico. Então acompanha até o final e vamos nessa. Começando aqui pelo Severo, a gente vai fazendo esse bate-bola, e já introduzindo um pouco mais o assunto. Realmente, o Ivan trouxe um ponto já até importante que muitas vezes quando a gente vê um atleta de sucesso, a gente sempre pensa no momento do auge, né? Realmente, pô, mas toda a base que foi construída, a família tem uma importância gigantesca e são raros casos realmente que esses jogadores têm pais que os apoiam, então é muito legal ter essa sua visão aqui. Parabéns novamente por toda a criação, por todo o preparo que você deu para o seu filho, para, sem dúvida alguma, se não fosse isso, ele não teria alcançado o que ele vem alcançando, né? Não é que não, já alcançou, porque ele continua uma carreira Uhum. vitoriosa, né? Está num grande clube, então por tudo que ele vem alcançando. E para começar, Severa, eu chamo ele de Severa porque, enfim, como eu falei, é um amigo, É isso aí, então a gente tem severa mesmo. essa intimidade, então em alguns momentos aí não estranhe, tá? Mas Severa, até aproveitando, como que você descobriu, percebeu esse interesse do William desde pequenininho pelo futebol? Era um dom, é algo que você ajudou a plantar nele? Como que foi esse início, do seu ponto de vista? Até porque quando a gente falou no começo que o alicerce é uma família, e realmente é, até porque eu tenho que dividir, né, toda a vida dele com a mãe dele também, que ajudou muito.
a irmã dele, né? Mas o grande descobridor do William não foi o pai, foi a mãe, porque eu saía para trabalhar e ele ficava chutando caixa dentro de casa, quebrando a vidraça de casa. Vai ter foto dele pequeno depois, hein? E No aí podcast tem. vai ter uma foto dele aí. E não parava. E aí colocamos ele numa escolinha de futsal em Ribeirão Pires, que era a cidade natal dele, e ali já foi se destacando, né? Sempre chamando a responsabilidade. É incrível que ele, com 5, 6 anos, o poder de liderança dele num clube. E aí foi isso que me chamou muita atenção. Já deu para perceber isso, né? Esse- E hoje, se você pudesse pontuar algumas situações específicas, o que realmente auxiliou no desenvolvimento dele, porque é literalmente uma carreira, né? A gente fala, pô, um garoto muito novo, às vezes é uma criança realmente, mas quando a gente pega como um todo, né? Isso já era uma carreira sendo construída, né? E hoje, se você pudesse nos dizer, compartilhar um pouco como você vê que foi o start, o início dessa carreira? Qual foram as decisões que você teve que tomar a nível pessoal também para investir nisso? Então, questão de investimento, eu vou até falar um pouco o meu, porque eu sempre trabalhei em comércio, e o comércio, o grande dia do comércio para trabalhar é o sábado, né? Às vezes o domingo não, mas o sábado você tem que trabalhar. Verdade. E futebol de base, em todos os clubes, é no sábado que tem os jogos, né? Então, era com grande sacrifício que eu fazia, porque eu tinha que correr para levar ele para treino, para escola. E aí, quando deu o start de eu pegar ele, que ele estava no futsal, aí levei ele numa escolinha de futebol em Santo André, que tinha a escolinha do Marcelinho. Marcelinho Carioca, na época, era ídolo do Corinthians. Aí levei até para ele gastar um pouco mais da vitalidade dele, de toda a energia que ele tinha. Legal. E lá ele começou a se destacar também super bem. Ali eu falei que era o que eu tinha que fazer era sair de loja que eu trabalhava, fui trabalhar de representante comercial para mim ter o meu horário, eu fazer o meu Liberdade, né? horário, a liberdade, pra, que vamos dizer assim que foi um sacrifício, fizemos, mas com certeza valeu a pena. Não, perfeito. E daqui a pouco a gente vai entrar num outro tema, né, muito importante, que realmente é essa questão educacional, porque eu imagino, enfim, eu não tive a sorte, né, ainda nem de ser pai e nem de ser pai de um atleta, mas eu imagino que realmente um dos grandes desafios para um pai é porque ao mesmo tempo você não quer que seu filho simplesmente largue o estudo, mas ao mesmo tempo você sabe que vai demandar muito tempo, disciplina dele para investir no lado esportivo. Então, até já passando essa bola para o Ivan também, antes da gente falar um pouco mais sobre como foi o caso do William, né, especificamente. Ivan, você tem realmente uma experiência viva, né, sobre isso. Eu já ouvi um pouco da sua história, seria muito legal você compartilhar rapidamente com o pessoal como nasceu a ideia do Sport Educa e se você puder falar também um pouco mais sobre o que é o Sport Educa hoje para quem está nos acompanhando. Perfeito. Bom, a Sport Educa foi o resultado do que aconteceu na minha vida como atleta. Eu consegui ser um atleta profissional, não como o William, mas eu consegui jogar por alguns clubes e performar até os meus 21 anos. Só que eu venho de uma família que ela falou assim: a gente só vai apoiar a tua carreira se você frequentar a escola e tiver notas boas. Se eu não tivesse notas boas, meus pais não me levavam para o treino. E eu tinha passado no teste do Nacional, e eu sabia que se eu faltasse no treino, os caras iam me cortar e talvez eu não passasse no teste de novo. Então eu sempre estudei. Só que eu cresci num mundo totalmente desconexo dos meus amigos. Alguns não tinham pais que pudessem fornecer educação para eles, outros achavam que não precisava, que todo mundo ia ser o rival do Ronaldinho. A escola pouco entendia a rotina de um atleta que tinha que faltar muito por conta de viagens, de treinos. O horário do atleta de base ele é todo estranho. Tanto que o Severo falou que em algum momento ele teve que mudar um pouco É verdade. a profissão dele para ele se adequar para ajudar o William. E eu cresci nessa bagunça. E aí, quando eu tive 21 anos e eu estava na terceira divisão da Espanha, eu tive uma lesão crônica. Eu volto para o Brasil para estudar. Ao mesmo tempo, um dos meus grandes amigos volta também. Eu entro na faculdade. Ele não tinha estudo, não tinha orientação familiar e nem dinheiro.
ele ia passar fome, ele virou traficante e foi preso. Caramba. E isso acabou muito comigo, porque eu Mexeu percebi com que você, né, pô? pessoas boas com falta de oportunidade e orientação tomam decisões ruins. É verdade. A partir desse dia eu falei, como que eu posso ajudar atletas a estudarem? Então a ideia Onde foi virou a chavinha, né? concebida desse momento do que eu senti na pele. Fantástico. E hoje, não pode falar assim mesmo. E, não, tem que dar parabéns, né? Porque na realidade é isso aí mesmo, a vida de atleta. E eu falo, acrescento mais a quem vai assistir o podcast aí, vai assistir isso aí, grave muito isso, que a maioria de jogadores ele vem muito da classe lá embaixo. Verdade. E quando ele se deslumbra a virar jogador de futebol, e o jogador de futebol hoje, até porque tem essa plataforma que eu dou parabéns a ele, como tem várias facilidade hoje, mas numa época até um pouco atrás, aí uns 15, 20 anos Não atrás, tinha nada, né? não tinha nada disso. Verdade. E realmente você falta mesmo na escola, porque tem torneios que o clube mesmo tem. Né? Hoje eu vejo aí o cara para disputar o Campeonato Paulista, ele não pode estar faltando na escola. Mas quando o clube sai lá, o próprio assistente social do clube vai lá na escola e fala, ó, ele vai precisar faltar. Mas É. antes não tinha isso. Uhum. E o William, no caso específico, ele tem que dar graças a Deus à irmã que ele teve, porque tinha muitas. Ainda bem que a diretoria não está mais aqui da escola. Muitas matérias que quem fazia para ele era a irmã dele. Olha Né? só. Né? Revelação, hein, gente? Aí, ó. Estou entregando hoje de bandeja, mas era isso. E aí, e o sacrifício que ele tinha que saber, que teria que É toda uma família, treinar, né? Que se tudo é uma família. junta, né? Pra... Tem que treinar e ele É. tem foco. Verdade. Né? Porque tanto é que uma época o Esporte Clube Corinthians Paulista, ele tinha o colégio João 23, como tinha o colégio Amorim, faz uma sala específica para alguns jogadores do sub-15 ao 17, Legal. para que algumas matérias que eles percam, ele ir lá recuperar. Uma reposição, né? Reposição. Legal. E a gente lamenta aqueles que não têm uma família para dar apoio. Não está num time estruturado assim, né? Que tem essa possibilidade, né? Mas eu acho que a família é tudo. Porque se você não virar jogador de futebol, a família vai estar para te apoiar. Verdade. E quando você não tem a família, vira a cabeça e aí tem o mundo, o submundo do crime que acolhe você. É, como o Ivan citou, né? Ivan, fala um pouquinho pra gente hoje, até pra quem tá acompanhando de uma forma, a gente já conseguiu entender um pouco mais da sua história, da sua motivação, e fala um pouquinho mais sobre o que é a Sport Educa hoje. Então, a quem quem é o público-alvo hoje da Sport Educa, hoje um jovem atleta que estiver acompanhando, um pai, um tio, que às vezes poderia fazer uma indicação, o que ele vai encontrar na Sport Educa? Perfeito. Eu acho que para entender a nossa atuação, resumindo numa frase, nós existimos para reconectar, recriar a relação do esporte com a educação. E para isso a gente tem 3 serviços. O primeiro deles é na educação formal brasileira. Então a gente pega cadeiras ociosas de escolas particulares, de faculdades ou até escolas de idioma Legal. e conecta com esportistas que querem aprender. A gente acha esses esportistas tanto na internet, se eles não forem federados e não tiverem vínculo, quanto em clubes parceiros. Então, um exemplo, hoje a gente é parceiro da Liga Paulista de Futsal. Legal. Todos os atletas da liga têm acesso às nossas bolsas de estudo, que variam de 10% até 100%. Nós temos criancinha de 8 anos que está jogando no Corinthians, que está hoje em colégio com bolsa 100% e ganhou até Caramba. tablet. Olha Então, só. esse é um serviço. E olha que bacana, a gente encontrou, e falando de ESG, um jeito de impulsionar a educação do atleta, mas que todas as partes ganham. Então vamos supor que a escola custa R$1.000. Posso conseguir essa escola para um atleta por R$200. A Fantástico. escola vai estar ganhando dinheiro porque aquela cadeira está vazia. O professor ia ter que dar aula para 5 pessoas ou para 100, pelo mesmo custo. Olha só. Então a gente está dando oportunidade, E otimizando, né? dando Para todo acesso mundo, né? e otimizando. A nossa empresa ganha por isso, obviamente, para cada vez conseguir ajudar mais atletas. O outro braço que a gente criou é a Netflix dos atletas. E aí a gente brinca, né, que é uma plataforma com aulas tão divertidas quanto o Netflix de educação, porque a gente percebeu que a gente tinha muito atleta interessado em bolsa que de última hora desistia. Entendo. E nós fomos pesquisar o porquê que o atleta desistia. Alguns deles queriam estudar coisas que tinham relação com o esporte e outros tinham vergonha severa.
eu não estudei muito na minha vida, então eu não vou entrar numa faculdade, eu não estou preparado. E se sentir pra trás, né? Justamente. Desvantagem, né? E isso normalmente, às vezes, nem na faculdade, na própria escola. Porque quando você pega um Amorim, você pega um, eu vou falar, Dante, colégios grandes, são todos uns colégios de um QI elevado. Verdade. Uhum. E aí vem um garoto da periferia, né? Que ele é bom de bola pra caramba, mas ruim, não ruim de escola porque ruim de escola porque a cabeça dele não foi pra ele. E ele tem até vergonha porque não consegue às vezes acompanhar. Não acompanha, é verdade. Aí é onde entra a sigla ESG. Nesse cenário, a gente criou uma escola de atletas criada para ajudar atletas a Legal. vencerem no esporte e na vida. E a gente teve ajuda de pedagogos e nós criamos todos os cursos que a gente chama de isca ou de dupla aplicabilidade. Então, o atleta faz um curso de oratória, achando que ele está aprendendo a se comunicar, para falar depois de fazer 3 gols e dar entrevista no Fantástico, pedir a música. É isso aí. Tudo em tese se resumiria a isso, né? Na Mas a cabeça gente dele. sabe que o sucesso que o William teve é 1% de 1%. Os Verdade. 99% que fizerem aquele curso provavelmente vão usar aquela oratória para uma entrevista de emprego, para um trabalho de faculdade, para alguma coisa na vida. Verdade. Então nós temos mais de 40 cursos mapeados de oratória, gestão financeira, a idiomas, inglês, gestão de redes sociais, Fantástico. marketing, Tudo, né? gestão de crise de carreira, tudo. Nós trouxemos professores renomados do mercado para ensinar. Se esse atleta conseguir alcançar alta performance, ele vai cometer menos erros e Verdade. chegar mais longe, talvez conquistar até mais patrocínios e um valuation maior. E desculpa te cortar, mas existem casos até de jogadores profissionais que estão em grandes clubes e você vê que o cara tem uma dificuldade em dar uma entrevista também. A gente sempre fala muito do ponto do cara que não chegou, mas existem caras que chegaram e mesmo assim você Não aproveita. vê um despreparo absurdo, assim, tipo, não consegue dar uma entrevista literalmente. É complicado isso, né? E quando a gente sai um pouquinho do futebol, isso é um pouquinho mais complicado, porque o futebol tá na mídia toda hora. Verdade. E aquele atleta olímpico que ele só tem aquela chance em 4 anos que ele vai aparecer na Olimpíada de falar e ele não sabe aproveitar o tempo que ele tem na Nossa, mídia. é verdade. Então, é muito disso. E do outro lado, a gente quer preparar melhor os 99% que não conseguem chegar. E aí a minha crítica ao ESG dos clubes que tem mudado aos poucos e com iniciativas como a aqui do Grupo Arnone, do Instituto Global, é essa. Porque antes, há 15, 20 anos atrás, não importa quantos jovens e quantos corpos ficam no caminho. Eu só quero saber do meu jovem que vai ser vendido para a Europa, que vai trazer milhões para o clube, e o resto não importa. Então, isso tem mudado. E por fim também, que eu falo mais que minha boca, a nossa última solução aqui para ajudar jovens é a solução de intercâmbio no exterior. Legal. Então essa a gente fornece tanto para clubes quanto para escolas ou atletas independentes que querem ter uma experiência. Hoje a gente tem Estados Unidos, Canadá, Itália, Portugal, República Fantástico. Tcheca e Espanha. Fantástico. Incrível. Olha, isso aí vem de encontro, até porque às vezes a gente tá querendo, e quando a gente começa a falar isso, começa a falar só de futebol, e justamente o Ivan, ele foi muito feliz no que ele está falando, que tem muitos atletas fora do futebol, atletas de atletismo, que às vezes não consegue uma bolsa de estudo. Ele precisa ser muito bom para ele ter a bolsa de estudo, mas e até ele provar que ele é bom. E ele aí não consegue, é onde Tem um entra, gargalo ali, né? e aí ele precisa de todo esse suporte, né? Então isso aí é maravilhoso. E Isso aproveitando, Severo, fazendo um último comentário sobre essa pauta, como foi o caso do William? Você conseguiu trazer esse equilíbrio do. Você comentou sobre a Michelle, que ajudava, tudo, mas em algum momento você realmente teve que mudar de escola para perto do clube, Então, horário? Como que foi? na realidade, já começou lá na escola na época, não tinha o horário na parte da manhã, a série dele. Entendo. E aí a gente teve que arrumar. Tinha um monte de garotos que precisavam desse horário. Eu reuni os pais lá, fizemos um baixo assinado, sensibilizamos a diretora a arrumar uma sala para esses garotos, Que legal. né? Que aí era das 7 da manhã às 11. Vocês que fizeram esse movimento. Que legal. Fizemos esse movimento. Aí tinha das 7 da manhã, porque a maioria dos treinos em todos os clubes era à tarde. Ah, entendi. Então eles tinham, independente de ser Corinthians e em outros, e aí eu pegava ele e aí deu para fazer. Logo após isso, ele teve que ser matriculado
perto do Esporte Clube Corinthians, que não, senão não daria. Mas para... E vocês não moravam perto do Corinthians, né? Não morava. Aí teve que mudar para conseguir atender ele. E esse é um desafio também, né? Porque você citava no início essa mudança de carreira também que você tem que trazer. E como foi essa questão logística também? Em que momento vocês se mudaram? Você já tinha certeza que ele ia estourar no Corinthians? Você falou, Não, meu, eu vou ó, pra lá. certeza, eu tenho certeza que eu vou para casa hoje. Se eu chego, eu não sei. Eu tenho certeza que eu vou para casa. Então a gente não tem a certeza de tudo que a gente está fazendo está sendo um caminho correto. É uma fé, Mas né? dentro da própria minha família, né? Havia uns comentários, né? Pô, tá fazendo uma loucura dessa, nem sabe se o filho vai virar jogador de futebol, né? Tá fazendo. Mas tudo que eu fiz foi consciente, tudo que eu fiz foi que no mínimo, meu filho não seria mais um traficante, mais um bandido. E se ele não desse para ser jogador de futebol, que aí eu só vou colocar depois essa frase no final aqui, agora sim. Se ele não desse para ser jogador de futebol, eu ajudei ele a tentar realizar o sonho dele. Você formou um cidadão também, né? Isso que é muito importante. Formei um né? cidadão. Porque muita gente, igual da família do Ivan, não sei se é esse o caso, mas que, olha, porra, não, se você não virar jogador de futebol, vai estudar tal. Mas, na realidade, o pai mesmo, a mãe, ele quer que seja jogador de futebol. Muitas vezes ele reflete um sonho que era do próprio pai. Isso aí, a maioria é isso, né? Entendeu? Mas eu dei o suporte, graças a Deus consegui, né? Tanto é que ele está aí hoje, mas é muito... Eu acho que só depois que tem o êxito, que aí você olha o sacrifício que foi. Todo o trajeto, né? Todo o trajeto. E você, Ivan, como que é hoje em alguma ponta, existe essa relação da Sport Educa também com pais desses alunos, atletas, ou 100% com os jovens? Como que funciona isso? Legal, é um pouquinho de cada, a gente acaba atendendo. É legal que alguns jovens nos procuram, fazem o cadastro, Legal. mas na hora de efetuar uma matrícula, de conceder uma bolsa de estudos, a gente precisa da aprovação do pai. Então, em algum momento, eles precisam passar para o pai. Em grande maioria, são os pais que veem a oportunidade e escrevem seus filhos. E hoje, existe muito mais uma preocupação com o estudo do atleta, isso é muito mais evidente, do que lá no passado. Verdade. Tá cada vez mais escancarado de que os atletas precisam ter instrução para se preparar caso o sucesso venha. E se preparar mais ainda, caso tenha que ter uma outra carreira. Eu vejo os pais hoje mais preocupados do que os pais dos meus colegas de equipe, por exemplo, há 15 anos atrás. Perfeito, perfeito. E voltando para você, Severa, quais são os valores que você, principalmente desde o início, tentou trazer pro William? Os princípios, os valores, o que você carrega aí como essência sua que você transmitiu para os seus filhos? Até que eu vou puxar um pouquinho a última resposta dele aqui. Que a época dos pais dele já era assim, na época do meu pai ele também tinha muitos valores, né? Os valores eram um chicote que ele tinha, né? Se eu faltasse para ir treinar na GE, a General Motors, que era em São Caetano, era de terça e quinta, se ele soubesse, eu apanhava mesmo. Muitas vezes Não tinha apanhei. segredo, né? Não tinha como, não tinha como. ou não é? Esses eram os valores, né? Os valores do meu filho, e tem que dar graças a Deus ao meu pai, porque criou 11, muito bem, né? 11 e criou homem. A mesma coisa. Com o meu filho eu nunca relei a mão. Nunca precisou. Legal. Nunca. Sempre ajudei ele nos sonhos dele. Mas eu vejo que, assim, ó, é um sacrifício, porque você tem que correr atrás de trabalhar, senão você não tem o que comer. Você tem que correr para levar ele, e se ele não tiver o suporte inteiro seu, ele não vai chegar bem lá para treinar. E em clube, o William chegou no Corinthians com 8 anos e ele foi aprovado com 8 anos. Caramba. Foi um sacrifício, porque se ele chega num clube pequeno com 8, às vezes tem alguma chance. Clube grande, não. Clube grande, se você faltou,
Não pode vacilar em nada, né? Tem 100 que tá atrás de Tem você. uma fila, né? É verdade. Tem uma fila. Então eu dei maior suporte, dei maior educação, e aí o que eu ensinei a ele é o seguinte, olha, meu filho, honrar pai e mãe, isso é Essencial. bíblico, né? E deixei muito claro para ele, quando você começar a ganhar dinheiro, quando você tiver todo o dinheiro do mundo, que não cabe num cofre, você vai ter seus pais, seus amigos. O dia que, porventura, você tiver caído na sarjeta aí que não deu certo, você vai ter seus pais aí com você. É isso. Perfeito. Entendeu? Incrível. Isso realmente são os valores, né? E ele saber dar o valor a todas as pessoas, né? Ninguém é mais do que ninguém. E é um cara extremamente respeitado e respeitoso também, né? Um cara super Mas educado, isso é uma obrigação. muito... É que hoje o mundo às vezes está tão... Parece que virou exceção, né? Não, às vezes quando você acha uma carteira e entrega, olha, tá vendo? Olha, o cara como é bom. Você faz... É obrigação, cara. Verdade. Obrigação, né? Tá certo que você não vai consertar o mundo, tá certo que você não vai... Mas tudo isso é obrigação. Então, fantástico. E se fôssemos todos assim, o mundo O seria mundo bem seria melhor. muito melhor, né? Bem melhor. Sem dúvida. Um gancho Por favor. que ele falou que eu achei interessante, que se o William não tivesse virado o que ele virou, ainda assim ele tirou o William da rua, ele teria sido... O esporte, ele educa, né? E uma coisa que a gente tem batido muito na tecla é que o esporte, ele é educador, no sentido que a gente tem esse estereótipo no Brasil que atleta é burro, mas não é bem assim. É. A gente tem alguns dados que a gente tenta conscientizar os atletas. Lá nos Estados Unidos, tem uma revista muito conceituada que chama Fortune. Ela fez uma pesquisa, 80% dos CEOs das grandes empresas foram atletas. Olha só. E aí tem estudos Interessante. científicos que falam que quem praticou esporte por um maior período da vida tem a cognição mental melhor, o convívio social, a liderança. Hoje a gente não tem dados brasileiros, eu espero que a Sport Educa seja a primeira a ter esses dados, mas as pesquisas lá de fora mostram que pessoas que praticam esporte e estudam ao mesmo tempo têm notas maiores e frequência na aula maior. Legal. Então, Incrível. aqui, culturalmente, o esporte nasceu um pouco desconexo da educação. Mas os esportistas têm muito mais artifícios do que quem é sedentário para prosperar. Se desenvolver, né? E se o esportista, quando para de jogar, esse de alto nível, ele conseguir virar a mentalidade e for bem conduzido para uma carreira profissional, ele tem aquela mentalidade que não desiste, ele vai dar certo em qualquer negócio que ele for se meter. Incrível. Tem um filme que eu sou muito ruim às vezes de memória, tá? Mas só para te falar, o grande ator, o protagonista desse filme, é o que fez o King Kong, a Ilha das Caveiras, que é o chefe do exército lá, aquele negrão que o King Kong mata ele, né? No caso. Uhum. Mas ele, nesse filme aí, acho que é O Grande Desafio o nome do filme. Acho que é isso. É um filme de basquete. Legal. Né? Basquete, que é O Grande Desafio. Acho que o nome é esse, eu não lembro. Peço perdão às pessoas que vai ouvir, mas pela indicação que eu dei do ator. E assim, nessa cidade dos Estados Unidos, é verdadeiro esse filme, que lá quando não resolvia, aí dispensava a maioria dos jogadores, tá? Os jogadores aí renovava. Por quê? Porque ninguém caía na mesma história que precisava estudar e treinar. E ele colocou um objetivo lá, de comum acordo com todos os atletas, se caso não estudasse, não tivesse notas boas, ele ia para o treino do time. E o time acho que estava numa semifinal violenta, e todos os jogadores tiraram nota ruim. E ele falou, a gente vai perder o campeonato, mas não vamos continuar. Fizeram abaixo-assinado o filme é mais ou menos isso, fizeram um abaixo-assinado na cidade, para que continuasse o clube, tiraram ele da escola, o professor, né? O time continuar pelo menos naquela partida, e quando ele vai buscar as coisas dele no salão lá do ginásio, o ginásio está cheio de carteiras e todos os alunos estão lá para falar,
ninguém vai jogar, a gente Até vai arrepia. estudar. Olha só. Por quê? Porque um desses alunos, aconteceu mais ou menos o que você falou lá, um desses alunos ele entrou para o tráfico e quase ele morreu. E ainda deu tempo dele voltar. Olha só, que legal. E esses garotos, eles estudando, eles passaram 24 horas lá estudando tudo, tiraram uma nota baixa, mas já era uma nota média acima, que dava para... E foram fazer o jogo. Foram campeão, mas a estatística lá, que, por exemplo, virava 30 bandidos antes, desse ano para cá, era 2, 3, era a minoria. Então ele ajudou bastante. Infelizmente, eu vou... Garanto a vocês que da próxima vez eu trago o nome do Não, filme. tranquilo, tranquilo, já deu boas referências. E até pegando esse gancho, acho muito legal a gente citar, por um tempo você também deixou ali, não por um tempo, né? Chegou um determinado momento que você deixou de simplesmente ser o pai do William para também ser empresário do William, essa é a realidade. E nós vemos muita dificuldade, às vezes, em pais ou familiares que precisam fazer essa dupla função, essa dupla jornada em conseguir agir mais com a razão do que com a emoção. E eu queria entender um pouco mais, Severa, como foi essa sua realidade? Você em algum momento teve dificuldade em avaliar o William realmente como o Severino empresário, diferente do Severino pai? Como que foi essa sua trajetória como de pai para empresário do seu filho? Então, a maioria das vezes teve que ser assim, né? E até porque aí quando você também não estuda para isso, você não, porque não tem um pai que estudou para ser empresário O do filho. gestor de carreira. Ele vai ter Exato. que ir aprendendo ali, tá? E aí você tem que ter a humildade e tal, de às vezes pegar uma pessoa que, tá? Mas quando tem hoje uma plataforma dessa, um instituto, o que for, que ajuda, já vai ajudar uns Já facilita, né? já facilita. Para a pessoa entender do que está se falando, entender de que assim, porque a maioria da família do jogador, que nem eu acabei de falar, ela vem de um social bem baixo. Uhum. E às vezes não conhece um shopping. E qual é o brilho dos olhos de uma pessoa humilde, pobre e tal? E às vezes é uma vitrine do shopping, às vezes não precisa nem comprar. É Mas só é a de vitrine do shopping. visitar, andar E por aí, lá, quando né? você, um ente querido seu, te proporciona isso, que a mãe de um jogador, a irmã do jogador, a namorada do jogador, porque a maioria da namorada do jogador também vem de baixo, Verdade. né? Que ela pode comprar. Só que aí você tem que dar gestão de carreira para ele. Você fala, não, tudo bem, isso aí é tudo válido. Porque você não pode ser escravo do dinheiro. Só que tem o seguinte, você tem que saber se controlar. Que a sua carreira é 30 anos. Desculpa. Com 30 anos, Até uns 30 anos. até os 30 anos, dali até os 35. Depois, você precisa, então, o que ganhar hoje, você precisa Saber maneirar gerir, para né? futuramente você continuar com o mesmo padrão de vida, alguma coisa assim. Perfeito. E você, Ivan, dentro da plataforma de vocês, uma das pautas que vocês tratam é o lado financeiro da carreira de um jogador também, né? Às vezes eu falo jogador, mas um atleta em geral, né? Muito legal isso, e corroborando o que vocês estão falando, um dado importante: 78% dos atletas profissionais de nível, quando param de jogar, têm problemas financeiros Olha só. e vão Dado à, importante, hein? e vão à falência em até 3 anos. Porque acontece o que o Severo Assim que acaba a falou, carreira, né? porque o cara vai gastando, não tem uma orientação de carreira, uma gestão. Às vezes tem uma lesão, nem termina a carreira, Quando né? para, ele quer manter o mesmo padrão de quando ele estava Ganhando milhões ali, né? por um tempo até consegue, mas com o passar dos anos, por isso que é comum você ver grandes jogadores, ídolos, em notícias de jornal falando, estava devendo, entregou o apartamento, Falido. o bem foi penhorado. É por conta disso. A gente até incentiva na nossa plataforma que os pais também, que os atletas compartilhem o login com os pais. Porque a maioria das famílias vem de baixo e não teve instrução. Então ali você consegue ter uma aula sobre como tratar com empresários, com o grupo Figure. Ao mesmo tempo você consegue ter uma aula de gestão de carreira com o Vinícius Lordelo, que estava no Cruzeiro e é colunista da Exame. Legal. Então a gente tenta dar noção para os pais. Quando a gente entende o ambiente que cerca o atleta, é o empresário, a família e o clube. Fantástico, fantástico. O William teve sorte de ter um pai preparado que exerceu o papel de família e de empresário.
Mas Muitos não têm, né? A a gente nossa sabe. ideia é que a Às nossa vezes a própria plataforma família do atleta é que acaba falindo ele, essa é a realidade, né? É isso aí. Acontece muito, e né? a plataforma serve para isso. E é muito louco o que a gente está falando quando a gente olha para SG, que o esporte e a educação eles se complementam tanto. E além de todo esse papo social, acho que é bom lembrar que são grandes indústrias que as que mais movimentam dinheiro no mundo. Quando a gente olha para o esporte, se o esporte fosse um país, ele seria a oitava economia do mundo. Nossa. Se a gente olha a educação até 2030, vai movimentar mais de 30 trilhões de dólares. Olha só. Então, Incrível, incrível. se a gente unir essas duas indústrias, eu acho que a gente consegue salvar muitas vidas e Fora que o governo economizaria, que quantos bandidos, quantas pessoas Se perderam, né? não, que às vezes vem morar não é o problema da favela, não é o problema de onde você mora. Às vezes a estrutura onde você vem A morar condição que que te não levou está a chegar pronta. ali, né? E aí o governo aí é obrigado a gastar mais, dependendo do lugar, porque quando ele fala de social, fala, social, o cara precisa. Não é questão de ser rico ou pobre, é você entender o que é o social. Porque Perfeito. quando você faz o social, né, você às vezes não está nem fazendo para aquela pessoa, você está fazendo para você mesmo. É verdade. E nem sempre é por mal, né? A gente citou o exemplo de atletas que querem ser gastões, mas na realidade, quando a gente pensa num atleta jovem, começa ali na categoria de base, tá ali, começa a ganhar seus 10, 20, 30 mil. Se não tiver educação O que todo mundo fala, para pô, vou gastar, comprar uma casa para minha mãe. Aí o cara vai lá ganhando 30 mil, já compra uma casa de 300, Uhum. 600. E aí um garoto desse, que às vezes tá no sub-20, não chega no profissional. Tem uma lesão, acontece alguma coisa, e aquela realidade onde ele ganhava seus 20, 30 mil acaba. Ele volta àquela realidade de ter que trabalhar numa outra profissão qualquer, que também é digna, mas que não que não paga, às tem o vezes, nem valor 10% do que ele ganhava. E ele começa a fase adulta já como devedor. É muito importante também esse preparo, não só pelos pais, mas talvez até mesmo já dentro da base dos clubes. Ter esse preparo interno já, olha, você vai se tornar um atleta, mas existe um lado extra-campo que você tem que começar a desenvolver. Como que você vê isso, Ivan? o atleta ele não precisa morrer duas vezes, né? Algum jogador famoso, que eu não vou me recordar o nome, disse isso. A gente, todos os seres humanos morrem, mas o atleta morre duas vezes porque quando ele para de jogar, ele não sabe o que ele vai fazer. Então, a importância da educação não é só para aprender de fato, mas é para expandir o horizonte. Porque o atleta ele Verdade. pode ser uma infinidade de coisas. Ah, Geralmente, quando o atleta para, ele acha que só pode ser treinador ou professor de É educação isso. física. Mas tem tanta coisa para fazer. Entendeu? É o É que isso que todos pensam logo de cara, né? é isso que eu acabei de falar. Que o social não é só. Tem um leque que você abre, você faz os institutos, as plataformas, o que for, está aí para te orientar. Se prepara então, se prepara agora. Ó. Meu plano de carreira é 35 anos, eu paro. Quando eu parar, já vou Já tem no estudar que se aqui investir. para ser isso. E um detalhe importante, desculpa te cortar, mas você vê que é algo estrutural. Por quê? Por exemplo, algumas certificações, até mesmo pensando no atleta, vai, ou desculpa, de um treinador. Se aposentou, vou virar um treinador. Quando você vai se formar para ser treinador, pelo menos aqui no Brasil, você tem duas opções. Ou você tem uma graduação relacionada à educação física, algo que vai Uhum. te possibilitar buscar aquilo lá, ou você é um ex-atleta. Então, automaticamente, até mesmo quando ele se aposenta, Por anos de profissional, você exato, é consegue. como se esse sistema em nenhum momento faça ele entender, cara, você precisa parar e estudar, que era o correto também. Pô, você é um ex-atleta, ok, mas faz uma graduação, se prepara. Tanto é que hoje a gente tem visto muitos atletas fazerem esse caminho inverso. Eu tenho Paulo André, por exemplo, a gente tem alguns atletas que Tinga também é outro que vem estudando muito, que vem demonstrando isso. Não, vamos parar para estudar também, não é só simplesmente virar treinador. E às vezes até mesmo esse nosso sistema faz com que o jogador se sinta nessa posição de que ele precisa estudar nunca. É complicado isso, né? E olha como a régua e o problema é um pouco maior. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando também de governança, de métricas e métodos que estabeleçam que aquilo aconteça. Verdade. Quem cobra o jogador e quem cobra o clube? Então, quando a gente pega os clubes de futebol, para eles terem direito, quando o atleta vai ser vendido e eles terem direito às outras transações, eles precisam do certificado de clube formador. Verdade. Uma das regras para ser clube formador é que o atleta de base esteja na escola.
Só que estar na escola é diferente de frequentar. Exato. Só está matriculado, às vezes, né? Como que a CBF, ou o Brasil, ou qualquer federação do mundo consegue metrificar isso? E aí, não fazendo uma crítica, mas falando de um fato, de uma situação, o Flamengo, que é um clube formador, teve aquela, infelizmente, a tragédia dos meninos do Ninho, onde a moradia não estava nem adequada de acordo com o clube formador. Se a gente não consegue garantir que nem o alojamento dos meninos é adequado para eles viverem, Mínimo para viver, né? imagina a educação e a matrícula nas escolas. A Sport Educa tem algumas ideias de como resolver isso, então eu acho que Legal. levanto essa bola aqui até que pode ser alguma coisa que a gente faça junto aqui Com com o grupo, certeza, com certeza. porque a gente consegue ajudar os clubes a medir isso, porque não é só ser, né, a social, o ESG, tem que ter a governança. Exato, exato. Isso é incrível. Eu acabei de falar e estou batendo na mesma tecla. Se não juntar com o governo, ele é o principal responsável, né? Porque se você pegasse uma verba aí vamos falar de governo, mas se o governo exigisse que todas as federações que ganham muito dinheiro e os clubes ganham, separasse uma verba para ex-atletas que eles vão estudar para que amanhã leve aulas para justamente esses jogadores que não conseguem frequentar a escola. Exato. Pô, Ter uma cobrança, né? você vai ajudar o ex-atleta e está ajudando os atletas atuais. E Severa, olha que louco, como é um problema mundial. Esses dias viralizou uma fala do Tevez, o Tevez está como treinador na Argentina, Sim. e ele passa um exercício para os jogadores de neurociência, onde ele cansa os caras, faz os caras correrem, e na hora que eles terminam o exercício, ele faz perguntinhas tipo 2 mais 2. Ele não divulgou, mas ele tem 3 atletas que não sabem Não sabe somar, né? soma simples ou escrever. Então, é um problema que não está só aqui no Brasil. Na América Latina toda, quiçá no mundo. Esse déficit, né? É verdade. É verdade. E puxando pro lado do Willian, já pensando um pouco mais nesse aspecto de estudo, preparo, hoje uma das grandes dificuldades que a gente acompanha é a questão do idioma. Ele fala muito bem inglês. Houve algum preparo em relação a isso antes dele ir para a Inglaterra? Não houve, para ser bem Foi na sincero. prática? Foi na... Não, foi tudo na prática, né? Até porque o russo também foi na prática e tal. Mas ele também tem um detalhe. Na Inglaterra, não adianta você ser bom de bola. Você tem que ter tem que ter o tempo ou ter um jovem talentos para você jogar na Inglaterra. Sim. Participação em seleção brasileira. Por isso que muitos empresários compram Existe um as sistema de vagas pontuação, né, na seleção, exato. Tá. Só que, por exemplo, você vê aquele menino que era do Vasco, tudo, ele precisou ir na seleção para ele poder jogar Andrei, no né? Chelsea. Exato. Né? Tem que ser emprestado Tá. de volta pro Vasco, Beleza. né? Aí, só que tem um detalhe. O Willian, ele tem passaporte inglês. Legal. Para você ter o passaporte inglês, é uma Burocracia, né? é uma prova. Eu não digo a burocracia, eu acho que eles estão certos. É uma prova que você tem que passar, que você tem que conhecer um pouco da Inglaterra, A cultura conhecer mesmo. a cultura e falar muito bem o inglês. Não Né? sabia. Precisa. E não passa fácil, não. Tanto é que o Willian repetiu depois na segunda ele passou. Se preparou Se e chegou. preparou e chegou. O Willian, ele tinha feito até uma época lá, ele também não tem tempo, eu acho que, sei lá, se ele está esperando o encerramento da carreira, até porque ele tinha uma plataforma, não de escola, mas uma plataforma que se o garoto não virasse Cursos, jogador, né? cursos, que se caso não virasse jogador, ele teria várias outras opções. Legal. Ele tem essa ideia, né? Esse espero projeto. que ele coloque em prática assim que ele... Quem sabe venha a somar também com o Sport Com Educa, certeza. né? A gente Precisar de fazer, ajuda. fazer uma conexão. Será um prazer. Já peguei o seu contato e tal, e a gente vai Fazer essa conexão. Mas tudo para o bem do... vamos por essa linha do tempo, né? Eu também acabei pulando direto para Inglaterra, mas bora lá. Por que Corinthians? Como que eu sei que você é um apaixonado pelo Corinthians, mas Essa é mais fácil. Não precisa nem completar a pergunta. Tem que perguntar para o meu avô. tá no sangue. Avô. É igual outro dia, existiu uma piada, né, que o cara fala, pô, eu tinha uma noção, antes de nascer e tal, pô, como? Antes de nascer? Não, eu lembro que eu fui com o meu pai pro baile,
e voltei na barriga da minha mãe, entendeu? Então é uma coisa que, cara, eu já sou corintiano lá do meu avô, já. Veio meu pai, veio eu e E o William. transmitiu isso para os filhos também, É. né? E aí eu queria dar um recado, né? Até porque falar de Corinthians, cara, que satisfação que é jogar no Corinthians. Eu queria agradecer por tudo, mas por tudo mesmo que o Corinthians proporcionou a gente. A gente sempre agradeceu, mas queria reforçar aqui, reforçar a todos os torcedores, a todos, né? Mesmo aqueles que acharam ruim com meu filho na época que veio tudo, mas a gente entende que é o adrenalina, É o momento do é o futebol, né? momento, entendeu? Para mim tá tudo perdoado, não tem problema nenhum. Só que a gente precisa entender, eu só falaria acrescentaria uma coisa. A gente precisa entender que se sempre a gente levar ferro e fogo, às vezes a gente não vai ter jogador para jogar no Corinthians. Perfeito. Né? Porque às vezes quando a gente não quer ele hoje aqui, amanhã a gente fala, puta, se ele tivesse lá. Tá fazendo falta hoje, né? Entendeu? Não, eu te daria um exemplo, nem é o William, eu te daria o exemplo do Cássio. Esse é o Teve exemplo. um momento conturbado, né? Vários Quase... conturbados, e às vezes você vê. Então, cara, mas eu te falo, torcida igual Corinthians. Não tem igual. Não existe, não existe. Perfeito. Não existe. Ivan? Se a gente volta alguns anos atrás, aconteceu uma situação semelhante com o Roberto Carlos, que acabou saindo do clube. E depois fez uma falta tremenda. Então, se a gente olha para a história do clube, isso acontece mesmo. É verdade. E esses jogadores. O futebol é muito momentâneo, né? O que tá errado hoje, amanhã pode estar super certo. A história muda muito rápido. E olha como é que é contraditório tudo aquilo que a gente fala. Silvinho está classificando em primeiro a seleção. Tudo bem, aí vai falar, não, é uma seleção de fora aí e tal. Mas tudo bem, como treinador. O lateral direito que a gente mandamos embora aí, o Carlos, está na seleção brasileira hoje. Né? Esquerdo. Então, é isso aí. Mas. Um pouco mais de paciência. Pelo que eu conheço, torcedor do Corinthians, eu sei que, sinceramente, é amor, paixão, e aí a adrenalina na hora ali é muito difícil de segurar o xingo, às vezes uns extrapola, como existe a extremidade. A extremidade é difícil. Você falando, eu fico imaginando, porque meu pai é corintiano roxo, né? Não consegui jogar no Corinthians e realizar esse sonho do meu pai. Você teve um sonho duplo realizado, né? Seu filho se tornou jogador no seu clube. No meu, não, e isso aí eu profetizei, né? Até ter esse negócio de profeta agora, tá? Mas eu acho que uns 10 não lembro, uns 5 anos, 6 anos antes do William chegar no profissional, tinha um pessoal até da Gaviões lá que, pô, conheço, não vou dar o nome para não expor, né? Não expor, mas eu tenho o nome do pessoal lá, né? E ele sabe de quem eu tô falando, né? Só vou dar o apelido de um, que é o Zinho, né? Pô, Severino, o garoto tá bem, né? Falei, Zinho, você vai ver um moleque meter a 10 e representar no Corinthians. Porque é muito difícil você pegar uma camisa 10 e representar no Corinthians. É uma responsabilidade. E na época, antes dele subir pro profissional, aconteceu isso, tranquilo. Né? Então, é maravilhoso. Fantástico, fantástico. E falando um pouquinho como foi a primeira passagem dele, a gente sabe que foi muito rica na base, né? Mas no profissional foi muito meteórica também, até pelo destaque que ele teve, né? Realmente um atleta muito diferenciado e teve uma saída muito rápida. E conta pra gente um pouquinho mais sobre como foi essa saída, a primeira saída do Brasil, quais os desafios vocês tiveram, literalmente no dia a dia ali de um pai e de um empresário de um grande jogador. Então, o William, na realidade, ele, que nem eu falei, desde os 8 anos no Corinthians, com 17, porque a janela fecha em agosto, né? Em julho, já tinham batido o martelo dele ser vendido para a Ucrânia. Então, quando a gente foi para Donetsk, né, que é onde é a guerra lá, entendeu? Era uma cidade pequena, né? Que era frio, então você só treinava, tá? E aí você tinha
o centrinho lá, que ele tinha um supermercado embaixo, um mezanino onde tinha uma pista de boliche e uma mesinha de sinuca. E aí os jogadores iam para Praticamente não tinha lá, lazer na praticamente cidade, não né? tinha nada na cidade, nada, não tinha shopping, bom, enfim. E era difícil, né? Foi muito difícil ir a adaptação, lógico que tinha adaptação, mas no futebol dentro de campo não precisava de adaptação, né? Se encaixou muito bem, né? Né, então, mas aí o treinador não colocava ele, aí a gente começou a questionar, né? Até porque eu falei uma época que iria tirar ele de lá para ele emprestar, já que ele veio no Brasil, comprou o Willian, camisa 10 do Corinthians, e não colocava, a gente teria que sair. Fez aquela pressão de empresário mesmo, né? Isso. Até que ele saiu, saiu não. Até que ele foi ficando, aí o treinador começou a dar mais oportunidade a eles, mas aí os caras falaram que a gente teria que mostrar que a gente não tinha ido pelo dinheiro, né? Tinha ido pelo. Mas eu falei, não, a gente veio pelo dinheiro mesmo, porque se fosse para ir pelo clube, não iria vir aqui para a Ucrânia. Foi sincero, né? Agora, só que tem um Super detalhe. sincero. Só que tem um detalhe. Eu sempre falei pro meu filho, ensinei ele assim, ó. Se você exige, você também tem que retribuir, Exato. né? Então, quando a gente estava exigindo lá que ele jogasse, eu falei para eles, eu falei, ó, se ele tiver ruim, não vou pedir para ele jogar, não. Vai ser o primeiro a dizer, né? Não, mas se ele tiver bem, porque tinha o limite de estrangeiro no time, tal. Aí foi indo, né? Ficou Desculpa te aquela. cortar, nesse primeiro momento foi só vocês dois pra lá? Só foi nós dois. Então foi um momento de aproximação total, né? Não, isso. Vocês dois. Aí eu vim, né? Quando tinha aquele negócio de 3 meses, aí eu vim, aí depois fiquei um tempo aqui, voltei, Perfeito. e aí foi indo. E aí depois, quando eu chegou nessa época aí já, né? Aí eu cheguei pra ele, pô, pode fazer isso, cara. Se não faz. Em 2019, 2007, 2008, 2009. 2009. Em 2009. Em 2009, o brasileiro com mais assistência, Willian. Né? Lá já. Já lá. Olha só. E aí começou, pô, aí os caras. Aí, de novo, aí eu chegava e cobrava, né? Os caras falavam que eu era chato, mas. Né? Eu falei, não, beleza, se acontecer. Aí teve um dia que eles pediram para renovar. Só que o contrato do Willian ia de 2008 até 2012, que era 4 anos já. E aí ele queria renovar em 2009, porque em 2009 ele foi escolhido o melhor assistência e a gente ganhou a Copa da UEFA. Olha só. Copa da UEFA. Liderou o time ali. Em cima do Werder Bremen, da Alemanha. Legal. Tinha um timaço. Que tinha o Naldo, que era brasileiro, Verdade, jogava no verdade. Werder Bremen, e o Diego, que era do Santos, jogava também, né? Não, era um Esse timaço, Werder velho. Bremen foi campeão alemão. Foi, não, e aí a gente ganhamos. Tinha um centroavante na brasileiro Turquia. também, Cacau, tava na época? Tava. Lógico. Aí ganhamos, pô. E aí o dono lá do time tinha dinheiro para ganhar. Não, renova de todo mundo de novo. Já né? queria amarrar, E né? aí a gente não renovou. E aí eles ficaram com o pé atrás com a gente. Não, precisa mostrar. Falei, não é por causa. Já falo para vocês. Né? É por causa do dinheiro mesmo. Mas agora, hoje já não é mais dinheiro. Né? Hoje quer a gente competitividade também, né? A gente quer um campeonato competitivo e quer que ele né? Pô, porque quando joga Champions League, teve uma época lá que teve o sorteio da Champions League, Shakhtar, e ia ver quem ia pegar. Quando eles pegaram o Barcelona, pô, o capitão do time quase desmaiou em cima da mesa lá. Isso aí ficou folclórico lá. Né? Eu falei, pô, os caras com medo, cara. Tinha que estar feliz, comemorar, né? Tinha que estar feliz. Visibilidade Então, aí mundial, os caras. imagina? Aí, pô, foi indo. Aí falou, não, porque senão vai ficar encostado aí. E realmente iria ficar encostado aí. Aí eu tive que fazer a cabeça do meu filho, cara. Ele queria ficar naquele momento. Não, ele queria sair. Ah, ele também queria sair. Ele queria sair de qualquer jeito. Aí eu falei pra ele, ó, Willian, existe um detalhe, cara. Se a gente não renovar com os caras, ele vai te deixar aí até 2012 sem jogar. E aí você some no calendário futebolístico. Vamos usar o Shakhtar para sair do Shakhtar. Pô, vamos lá, vamos renovar.
E o pai te garante que até 2012 você sai. Que é o limite desse. A gente vai renovar até 2014, que eles pediram mais 2 anos. Certo. Mas até 2012 eu te garanto que a gente sai. Era um contrato longo mesmo, né? Bom, beleza, tá. Aí quando foi para renovar, eu falei, vou colocar uma proposta que para estourar o clube, para ele falar, não quero. Aí eu falei, é isso que eu queria ouvir, né? Eu falei, olha, ele ganha 2, eu quero 5, né? Vocês dão um carro aí pro jogador. Pediu eu quero também, né? mais um carro para a mulher dele, né? E tem mais um detalhe, a camisa 10 que tá parada aí, que saiu o jogador, pode dar para ele, camisa 10, né? Ele vai representar. E outro detalhe que eu te falo, tem um limite de jogos do estrangeiro. O Willian tem que jogar todos. Se ele estiver cansado, aí você tira ele. Mas ele tem que jogar todos. Fez para não aceitar mesmo, né? O cara vai lá, tá feito. Aceitou tudo. Não, aí você vê, aí 2010, melhor estrangeiro da Europa na Ucrânia, o Willian. Olha só. O Shakhtar nunca passou da quartas de final da Champions League, nem era Copa da UEFA. Passou. Passamos, ganhamos do Roma na Itália. O Willian fez um golaço. Um golaço. O Doni era goleiro do Roma, né? Nossa, arrebentava. Aí o presidente, ele ficou tão contente que apenas ele contratou a Beyoncé para dar um show só para os parentes do show jogador. Fechado. Show fechado com a Beyoncé no estado da Ucrânia. Caramba, né? meu. E ele amava tanto meu filho, esse é um cara que amava o meu filho mesmo, né? Que quando o Chelsea foi lá pagar a multa, o Chelsea eles não liberavam para o Chelsea, aí foi o Ange. O Ange da Rússia, né? O Ange da Rússia. Foi pagar a multa. Que foi meteórico também, né? Foi contratando o Roberto Carlos, foi todo mundo. O Roberto Carlos era treinador. Jusilei do Corinthians, verdade. O Eto'o era jogador e o Jusilei. E é curioso essa história porque o cara chegou um momento que falou, não quero mais, não, né? Então, mas era questão ali, entre os russos ali, né? Política, né? Muita política. Coisa. Pô, e aí esse presidente aí, tanto é que se você ir até hoje lá, o Willian não tem o pé da fama lá no chat. Ficou chateado mesmo com a saída dele, ele ficou chateado com ele. Porque ele falou assim, ó, dá tudo que ele quer. Fora o que ele quer, dá tudo, cobre tudo que a outra... Ele não queria que... Ele era daquele cara que ele amou tanto o Willian, como jogador, que ele não queria largar. Entendo. Só que o Willian, ele queria jogar numa grande campeonato, numa grande liga. Um time de maior expressão também, né? Internacional. E aí ele saiu do Shakhtar, fomos para Londres, né? O Chelsea com maior pressão que queria. Quando chegamos em Londres, o Chelsea começou a fazer doce. Né? Não sabe, daqui, dali lá. Aí o Willian foi no Tottenham, dentro do CT do Tottenham, do jeito que eu estou sentado aqui. Ele foi lá? Não, a gente já estava lá, já ia assinar. Olha só. Já ia assinar com o Tottenham. Aí o empresário dele ligou e falou, ó, sai daí, fala que vai no banheiro aí, sai daí, que o Chelsea vai assinar aqui com você. Olha só. E a gente queria jogar no Revelação. Chelsea. Então talvez toda essa história absurda que ele desenhou no Chelsea pudesse não ter sido escrita. Não, talvez no Tottenham. Mas se você ver, o Willian tem uma música no Chelsea que é mais ou menos assim, né? Quando joga contra o Tottenham, ele estava lá e não quis vocês. Né? Olha só. É mais ou menos isso, né? Que legal, cara. Essa aí eu não sabia. Essa aí eu não sabia. Que bacana. Então vocês quase assinaram com o Tottenham, então fugiu praticamente. Praticamente fugimos. Caramba. Uma pergunta. Quando vocês chegaram na Ucrânia, tinha tudo isso de brasileiro? Ou vocês... Já tinha um monte de brasileiro. Tinha o Brandão, tinha o Fernandinho e o Jadson. Aí tinha chegado o Wilsinho do São Paulo, lateral direito, e o Luiz Adriano. Verdade. Quem tinha saído de lá na época era o Elano, que tinha acabado de sair, pouco tempo, e aí o Willian chegou. Posteriormente, depois o Brandão saiu, aí chegou o Douglas Costa,
E Foi muito brasileiro, né? não, O o Mar, treinador teve o gostava de Marcos, brasileiro né? pra caramba. Muito. E quem levou deu certo, né? Falou, vou repetir a fórmula, né? Não, é lógico. Comprava no valor, vendia por 3, Não, 4 com mais, né? Poxa, certeza. aí Isso, achou uma mina de ouro lá. não, E como que foi essa passagem meteórica aí pelo 11? O que então, rolou? essa Vocês passada do 11, na gostaram? realidade, é assim. Porque o Willian já era para ter sido vendido uma vez. O Barcelona, ele foi lá contra o Tim Griski, que é o zagueiro, Certo. que era um puta de um zagueiro. Só que ele queria o Willian também. Pô, ficou insistindo no Willian, e o presidente do Shakhtar falou, se você insistir no Willian, nem o Tim Griski você vai levar. Caramba. E aí ele contratou só o Tim Griski. Ele era birrento mesmo, esse Né? presidente. Né? Ele não. Tá. Bom, enfim. Aí ficou. E o Chelsea ficou brigando para ter. Até que chegou um ponto que o dono do Shakhtar falou: vende para. Não vai vender, mas para qualquer um, menos para o Chelsea. Ah, entendi. Eu não assino. E aí o Kia, por isso que eu falo que às vezes você tem que ter alguém Jogo de com mais cintura também, né? sabedoria também, né? O cara mais experiente. Ele arrumou um russo lá, né? Que até aí tinha a mesma linguagem lá que pagou a multa. E eu tava na Escócia com o Willian fazendo a pré-temporada. De manhã treinou, aí ele me chamou e falou: ó, pai, à tarde talvez eu já não treino mais aqui. Já não vou estar mais aqui. Foi muito rápido. Aí foi treinar com o Anjo. Caramba. E em pouco tempo. Ivan, você também passou, antes de passar essa bola de novo pro Severa, também, como foi essa sua adaptação? Você jogou fora do país também, né? Como que foi? Talvez o espanhol seja até um pouco mais fácil, né? Mas existe uma adaptação cultural, familiar, à distância, com as pessoas que você ama. Como que foi essa sua experiência lá? Pô, bem legal. Apesar da Espanha ser um pouquinho mais tranquilo, né, que Ucrânia, que Rússia, por conta da língua, até do clima, né? Sim, sim. Existe isso que você falou, da distância dos familiares. Com a internet, a gente conseguia fazer videochamadas, não tão fácil quanto hoje, mas isso já nos aproximava. Mas a família é um fator que faz falta. No meu caso, e acho que na maioria dos atletas que não vão para grandes clubes, não conseguem levar família, então a gente costuma se apoiar nos colegas de clube e foi isso que eu fiz. E a parte linguística da coisa, do idioma, foi muito importante para mim. Eu fiz algumas aulinhas de espanhol antes, na internet mesmo, pelo YouTube, e isso me permitiu entender a tática. Eu não era o melhor jogador, o mais habilidoso como o William, mas eu entendia muito de tática e do que o treinador queria. E isso me possibilitou chegar mais longe que caras que eram melhores que eu, tecnicamente falando, que não entendiam nada do que o treinador falava. Um Fantástico. grande amigo meu foi transferido de time e ele se deu mal, porque enquanto ele estava no meu time, eu traduzia para ele o que era necessário, Nossa, foi pra lá, ficou. bateu e voltou no outro clube. Então, em alguns casos, o idioma ele é primordial para o sucesso do atleta, nem que seja o básico. Verdade, em muitos casos, né? E até esse exemplo do Willian também, e tudo. Querendo ou não, o seu atleta hoje ele vai preparado. Acho que a gente teve um exemplo recente acho que foi o Bruno Fernandes, né? Que quando chegou na França, deu uma entrevista já em francês. A gente teve o Moscardo agora também, que na Suíça, antes de subir, né, pro principal do Corinthians, foi lá, deu uma entrevista em inglês também, chamou a atenção do Luxemburgo por isso também, além do bom futebol. E hoje, realmente, esse preparo extracampo, ele já tem qualificado o jogador, não é só mais uma opção pessoal, né? Eu acho que isso traz um valor extra para um jogador na adaptação, né? Ótimo ponto. Os novos cálculos de valuation do jogador já estão começando a englobar a marca pessoal, o marketing que o jogador traz consigo, nas redes sociais e na postura, como ele consegue fazer publicidade, mas também o nível educacional. Então, jogadores que conseguem arranhar um francês ou inglês, o valuation aumenta. Olha O só, clube ganha mais dinheiro e eles, consequentemente, vão ganhar mais dinheiro pelo contrato maior que vai ser fechado. perfeito. Todo mundo ganha. Isso é um detalhe bem importante. E só que eu peguei a mensagem agora, ele estava em jogo, por isso que ele chegou no aeroporto, ele avisou que a hora que chegar em casa vai fazer o. Ah, que legal, vai dar uma moral pra Você- gente aí. Quando estiver no Brasil, vai participar também, né? Isso Com aí certeza, vai né? estar conosco. Tá no carro aqui pra ir pra casa. Morei pra sair do aeroporto aqui, acabei de entrar no carro. Se quiser, quando chegar em casa, eu posso gravar o vídeo. Maravilha, é Manda isso aí. aí.
Eu falei pra ele não gravar que tava muito tarde. Aí é sacanagem, mas é fantástico esse ponto. Severa, voltando para essa pauta aqui, seleção brasileira, como que foi essa preparação para ele alcançar a seleção brasileira? Eu sei que pode ter sido algo até natural pelo desempenho dele, mas sempre foi uma ambição de vocês? Foi algo que aconteceu, simplesmente aconteceu? Como que era essa visão internamente, tanto para você quanto para ele? Seleção brasileira, eu digo que é o seguinte, cara. Se eu achar um pai ou um jogador que fala que não quer ir para a seleção brasileira, eu vou cortar o braço para não falar aqui, né? Porque não é possível. Todo jogador que tem ambição, todo jogador que gosta de futebol, mesmo aquele que não gosta também, ele quer ir para uma seleção brasileira. Seleção brasileira, é lógico que tem muitas vezes que nós somos um país privilegiado, que às vezes a gente consegue montar. Com certeza, eu te garanto que a gente monta 4 seleções. 4 seleções. Lógico que às vezes, né, por exemplo, você montar, tem o Alisson, né? Aí tem o reserva, que já é uma outra seleção. Aí tem um terceiro goleiro, que seria o goleiro vamos assim, o goleiro do Palmeiras, terceira seleção. O Cássio, quarta seleção. E aí pega mais um goleiro, 5 seleção. E aí, se você colocar lateral direito também, vai ter o melhor, um que, de repente, esse melhor não é o que você gostaria, enfim. E aí, teve muitas vezes que eu, né, questionei, né? Teve um treinador, que hoje está bem próximo do Ivan aqui, né? Putz, não levava ele para a seleção, aí o auxiliar dele me falou, pô, você não joga porque... O William não tá indo porque ele tá na Ucrânia. Aí eu falei, vamos continuar com a amizade, porque assim, né? Pô, eu te conheço e tal. Vamos continuar a amizade, porque, veja, você fala de Ucrânia, você convoca Jadson, joga na Ucrânia, no mesmo time do William. Fernandinho joga na Ucrânia, no mesmo time do William. Douglas Costa joga na Ucrânia, no mesmo time do William. Tinha que arrumar outra desculpa, né? O Elano era muito convocado quando tava lá também. Né? Tá aí, ó, tá vendo? Elano tá aí. Então, mas eu falando era como pai. Exato. Né? E aí eu falei, não é possível, cara. Então, mas tá tudo certo. Uma hora ele vai ser convocado. Exato. Certo? Agora, só que eu não entendo. E jamais coloquei numa questão de falar assim, ó, o fulano foi convocado, ele não. Não é isso. Até para não desmerecer o outro. Não, eu acho que não tem nada a ver. E outro, tem um detalhe que o próprio treinador, às vezes, gosta do estilo do seu jogo. Verdade. E o estilo do jogo do Willian não é aquilo que ele está procurando. Exato. Então eu tive que sempre respeitar isso. Mas ele sempre foi bem. Mas em 2018, na Copa do Mundo, às vezes a gente sabe muitas coisas de bastidores, de jogos, assim, que é muito difícil você falar agora. É verdade. Entendeu? Porque eu te falo uma coisa para todos. Isso aí eu posso falar. Você ser muito verdadeiro na vida, às vezes é prejudicial a você. Às vezes tem que segurar um pouquinho a onda, né? Tem um preço. Você ser verdadeiro tem um preço. Eu imagino, é verdade. Em várias situações a gente testemunha isso, né? E você, a gente sabe que, pô, ele já vem, como qualquer jogador, né? Já vem avançando a idade, mas ainda, tanto para você quanto para ele, existe ainda esse desejo de continuar sendo convocado? Ou realmente é uma coisa que talvez vocês não vejam que chega uma outra Copa do Mundo? Então não, hoje eu já não alimento mais isso aí, até porque tem a renovação normal, tá? Certo? Vejo que daria, né? Mas como a gente se prepara, às vezes a gente sabe muito bem. Não é uma né? obsessão, pai. Não, do jeito que a gente vê que o Brasil se prepara. Não, eu não vejo que fizeram um trabalho legal, vamos levar esse jogador. Porque, veja bem, você acha que a Argentina não se preparou para ganhar a Copa com o Messi? Por mais renovação, você acha que todos os jogadores da Argentina não correram para o Messi ganhar? Exato. Tudo girou em torno dele ali, né? Houve esse preparo em torno dele. E eu te falo, e merecedor. Verdade. Né? Porque a humildade desse jogador, até onde eu vejo e conheço, bem bacana.
Não, fantástico. Isso é um ponto muito importante, né? E até citando, até pra gente, o Chelsea também foi um momento muito mágico, né? Hoje, o quão importante vocês veem o Chelsea nessa carreira dele, né? Não, então, o Chelsea, para você ver, eu acho que depois que o Willian saiu do Chelsea, o Hazard, aquele grande elenco que tinha, o Chelsea se perdeu. Né? Porque depois disso o Chelsea renovou lá, aí contratou uma porrada de carinhas novos, tudo, que hoje já não está mais no Chelsea, contratou mais um bilhão de jogadores lá agora, em questão de valores. Gastou muito dinheiro, né? Gastou muito dinheiro e até esses dias aí estava na zona de rebaixamento. Está melhorando agora. Espero que engrene, porque é meu time de coração da Inglaterra. Tá? Desculpa o Fulham, mas a realidade é isso. Claro, claro. Entendeu? Mas estava. Então eu vejo que às vezes nem todo aquele dirigente que está sentado numa cadeira de dirigente está preparado. É verdade. Eu vejo às vezes que nem todo treinador que está sentado no banco lá está preparado, como um auxiliar está preparado. Eu tenho certeza disso que eu estou falando, né? E aí, até como o Ivan citou, né, Ivan? O treinador, querendo ou não, ele tem muito poder, né? Então, às vezes, simplesmente, pô, não gosto de você, você acaba com o planejamento de uma temporada de um jogador, simplesmente porque eu não gosto dele. Você deu o exemplo do seu amigo, pô, ele não entende o nosso idioma, então, vou deixar ele de lado, não quero saber. Então, esse preparo extra-campo realmente ele é muito importante, porque a gente acaba ficando dependente desses caras, né? Não, e a língua do futebol é fácil. É que nem eu te falo, eu acabei de falar agora. Você ser verdadeiro, você tem um preço, você paga isso. Mas vamos colocar o Flamengo. O Flamengo chegou ao Sampaoli, né? Pô, daqui a pouco o Pedro não serve. Putz, aí começou uma intriguinha lá, né? Começou primeiro do Pedro sair ou não ia aquecer, né? Começou ali. Não ia aquecer. Aí daqui a pouco saiu que um deu um murro no outro lá, né? Aí degringolou. Aí daqui a pouco ninguém tá jogando para o cara, né? Porque não sei se é verdadeiro isso. Diga isso o senhor Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid. Diga isso o Filipão no Chelsea. Verdade. Entendeu? Que às vezes os caras não vão jogar para você e acabou. É verdade. Mas aí se. Então é que eu digo assim: você hoje tem que se preparar, até para dialogar, para conversar. E a arrogância não pode ter, porque eu acho que tudo teria que ser uma comissão, né? Seleção brasileira, só vou deixar em aberto. Todos os melhores estão lá? Eis a questão, né? Se a gente for parar para analisar, talvez tenha outro. Pra gente encerrar essa pauta Chelsea, vou pedir pra produção aqui, você que tá em casa vai ver um vídeo super bacana, porque ao mesmo tempo que esse cara aqui fala que é torcedor do Chelsea, primeiro é Corinthians, né, Severo? Tem um vídeo icônico que você que tá em casa aí vai ver daqui a pouquinho, que é esse cara simplesmente na frente do estádio da Inglaterra, levantando a camisa do Chelsea. Chelsea e Barcelona ia jogar, né? Vamos, Chelsea! E aqui, só para todo mundo ver aí no Brasil, só um minuto. Que é Corinthians. Na realidade foi da Espanha, tá? Chelsea e Barcelona. E aí achei que eu tava escondido de todo mundo lá. Aí um cara da imprensa, acho que era até da Globo e tal. Ô, seu Severino, e aí e tal? E hoje? Falei, pô, hoje tem que dar Chelsea, não quero saber e tal, tá? Mas e aí e tal? Falei, e aí tudo bem, mas também se não der, pô, porque aqui é Corinthians, cara. Levanta a cabeça. Né? E aí eu tenho uma segunda pele do Corinthians que tá tudo certo. Tá tudo certo, eu tava tranquilo. Como muitos me perguntam, né, aproveitando essa daí, o Willian chegou no Chelsea, foi concretizada a compra, só que ele não estava inscrito ainda para jogar a final. Aí todo mundo pergunta, pô, mas se o Willian tivesse no Chelsea, como seria o Willian no Chelsea e Corinthians, final? Eu falei, isso no Mundial, né? Maravilhoso para mim, maravilhoso, né? Porque meu filho, com certeza ia ter o escanteio para o Corinthians,
né? Ele ia ajudar a defesa do Chelsea, pô, metia um gol de cabeça contra, né? Gol do Willian, Corinthians campeão mundial. Tava tudo certo, né? Tá tudo certinho. No final deu tudo certo. Ivan, você deu uma leve pincelada em relação a esse tema. Hoje, pensando num clube de futebol, você que automaticamente está relacionado a essa pauta, o quão importante você acredita que seria os clubes de futebol investirem mais na pauta ESG como um todo, não? O aspecto social, governança, até mesmo ambiental hoje, porque querendo ou não, o futebol é o evento social mais importante do mundo, é o que mais reúne pessoas, fãs, então qual a importância do ESG no seu ponto de vista também para as entidades esportivas, não só clube de futebol? A gente tem um lema aqui na Esporte Educa, né? Que a educação transforma as pessoas e o esporte tem o poder de mudar o mundo. E essas duas coisas unidas têm um poder tremendo. E quando a gente fala de ESG, a gente não está falando só de esporte e de educação. Tem muitas outras coisas por trás disso. Quando a gente olha para o clube tem o potencial para ser uma empresa listada em bolsa de valores. É uma grande empresa, não perdendo nada para grandes marcas. E aí a gente pode olhar desde a parte ambiental, do consumo dos clubes, do CT ao estádio, do consumo consciente, da sustentabilidade, do que a gente está deixando de legado para o mundo, nos produtos, no marketing, as campanhas são conscientes, são de diversidade, Fantástico. as pessoas que trabalham no clube são diversas. O corintiano raiz está tendo a oportunidade de trabalhar no Corinthians, pelo menos concorrer a uma vaga, de sair, o CEP, a localização do CEP não define o CPF. Verdade. E a gente consegue fazer várias ações ambientais, sociais, marketing, para conscientizar a torcida, para retornar em produtos, para trazer dinheiro para o clube. E se o clube conseguir fazer uma governança para mostrar para a sociedade que tudo isso que gira em volta dele, realmente, de fato, ele entrega para o mundo de volta, seja na educação das pessoas, seja nas coisas do clube, aí os clubes vão estar prontos não só para ser uma SAF, mas para serem listados em bolsa de valores, como Fantástico. acontece com o Juventus, o Manchester United. E quando a gente vai para a bolsa de valores, é um outro play. Total. É uma outra quantidade de dinheiro que entra além de uma eventual SAF e que poderia Até mudar a desculpa vida te de um clube. cortar, a gente vai ter um episódio também para falar exatamente desse movimento da SAF. Depois a gente vai convidar também alguns experts nisso, mas é muito legal essa parte que o Ivan está trazendo, porque esse movimento de transformação de clubes de futebol, caráter associativo também em um aspecto empresarial, e quando eu digo um aspecto empresarial, independe dele virar SAF ou não. Porque seja como for, seja um Corinthians, um São Paulo, mesmo sendo associativo, ele tem que ter uma gestão pensada como negócio. Porque é um negócio que é diferente. O futebol ele é muito louco, porque você pode fazer a besteira que for. Você nunca vai perder seu cliente, que é seu torcedor, porque é um cara apaixonado, que pode cair pra Série D, o cara vai estar lá, vai estar torcendo, tudo. Diferente de qualquer outra coisa, pô. Se você não entregar um produto legal, você vai perder aquele cliente. No futebol, não. E muitas vezes falta esse feeling, essa forma de trabalhar pensando nos torcedores como clientes também, que merecem uma boa exibição, que merecem bons produtos, merecem um bom time dentro de campo. Então o ESG se aplica muito nisso, né? Olha, eu comprei essa ideia, né? Tá? Tanto é que quando você falou, convidou, e ainda mais, estou muito mais agora, até que já trocamos figurinha aqui dos números nossos de contato, porque tem tudo a ver aqui, tá? Total. Isso é uma pauta muito relevante. Você tem percebido também essa movimentação em relação a esse tema? Nos eventos de esporte, isso tem sido cada vez mais recorrente. É embrionário, tá nascendo, Sim. né? Mas eu acho que é o pontapé inicial para que a gente consiga mudar a indústria. E Perfeito. quanto mais os profissionais que estiverem à frente das empresas e dos clubes debaterem, antes não se debatia a necessidade da educação para os atletas. Hoje se debate e tem melhorado. Perfeito. Com o SG vai ser assim. E eu volto na tecla de alguma coisa, de uma parte que eu falei aqui sobre a governança. Não é só aplicar, tem que medir. Exato. Porque o que a gente mede, a gente consegue melhorar. É verdade. Então, com isso a gente tem muito a aprender lá fora também, né? Acho que o aspecto financeiro dos clubes ele pode ser muito positivo quando é bem utilizado. E falando de ESG, uma das pautas que a gente trata, social, etc., é a inclusão. E aí, trazendo até um tema mais aberto, Severo,
tanto você, mas principalmente o William, que com certeza você já passou por isso, ele te comentou sobre isso, né? O fato realmente de ser negro, essa questão de preconceito, ela foi viva em algum momento da carreira do William, ou é até hoje? Como que vocês veem esse aspecto que está diretamente ligado ao tema inclusão e ESG também? Então, é muito. Como é que a gente pode colocar o fato do preto? É muito difícil. Só quem sabe não inclusão, Exato. né? Porque vamos colocar assim, o preto ele só é bom, ele só pode ter um carro bom se ele for jogador de futebol ou Músico, pagodeiro, exato. tá? O preto, quando aquele ministro do STJ, o Joaquim, ele falou, Joaquim Barbosa, ele falou uma verdade, que o preto, quando ele começa a crescer, tal, que ele começa a incomodar muita gente, porque às vezes vai tomar o lugar de um branco, e você pode ter certeza que a maioria do preto ele é escolhido sempre para o papel mais baixo de uma novela. Ele nunca é o protagonista, é muito difícil. Ele é mais baixo. O preto ele vai sempre ser mais parado pela polícia, né? O preto ele vai ser mais discriminado. Só que eu ensinei para o meu filho também que não é o preto só, é o nortista. É às vezes aquela pessoa que ela não consegue se pronunciar, né? Às vezes ela é inteligente pra caramba, ela não consegue se pronunciar. Se ela é nortista, se ela é pobre, né? É igual que ele falou, o CPF da pessoa não pode ser pelo CEP onde ela mora. Verdade. Ou vice-versa. Perfeito. Entendeu? E isso aí vai seguir e não vai acabar, porque por mais educação que você tente fazer, e quando não houver punição real também, isso não tem por que mudar, né? Infelizmente. Mas por exemplo, o grande, eu vou ter essa oportunidade de falar hoje, o grande jogo da vida que teve aí contra o racismo, tá? O Vinícius Júnior tá correndo racismo. Antes de começar o jogo, teve uma ação de racismo contra o assessor dele. Parece uma guerra. Para o jogo, não tem o jogo. E se eu não me engano, foi por um funcionário. O assessor dele. Né? Tipo... E um funcionário que tá lá para o jogo. Não tem o jogo. Pronto, já teve o ato que não era para ter, não vai ter o jogo. Isso é muito louco. E aí você é obrigado a engolir tudo isso. Não, e não é, eu tenho certeza que não queria fazer, mas aí os protocolos, os outros negócios. Isso é muita educação, né? Olha que louco que ele falou, né? Eu não sei o número exato, mas mais de 50% da nossa população é preta. São mulheres. Essas pessoas não ocupam as melhores posições e não têm a chance de disputar essas vagas. Então, isso é muito louco. Não tem condições de disputar. O fato às vezes você ser discriminado, às vezes fala de cor, às vezes não é só o preto, pelo cabelo, pelo que for. Se generalizam, se você né? Sair daquele padrão que foi vendido na televisão na década de 80. Isso aí acabou, né? Aí eu gostaria, o que é DNA? Sangue. Então, qual é a cor do sangue de qualquer um? Vermelho. Tá, aí tem, naturalmente, A positivo, O, mas é tudo vermelho. E essa é uma luta que tem que continuar, tem que ganhar cada vez mais corpo, realmente brigar contra isso, porque é inaceitável isso. É inaceitável. E você só sente, eu peço perdão àquelas pessoas que não sentem, porque não, mas você só sente quando você é mesmo. E você vê o olhar para você que é diferente. Você vê Às vezes um olhar já diz tudo, né? Não precisa nem da palavra, né? Não, então, só o olhar já te colocou.
Eu imagino que por tudo que vocês conquistaram, vocês conseguem frequentar alguns lugares bem legais, né? Nesse tipo de local deve acontecer. Então, eu vou dar dois exemplos aqui que realmente aconteceu comigo, né? Mas é só para engrandecer e o testemunhos, às vezes, e a pessoa que às vezes se sentir isso amanhã ou depois, ela saber sair, né? Tinha uma concessionária na Avenida Europa, o gerente lá era o Pietro, que eu tenho que enaltecer esse garoto, mas era corintiano, né? Então já ajudou Já bastante. tava em casa. Pietro. E eu fui olhar uma Cayenne porque o William queria comprar uma Cayenne. E eu não fui atendido. Não fui atendido, tinha um vendedor, eu não fui atendido, estava livre e tal. Até que o Pietro estava ocupado, tinha mais dois lá desocupados, não atendeu, eu cheguei nele que estava ocupado. Porque os dois já estavam desocupados, né? Já tinha sacado. Já. Aí eu cheguei, não tem ninguém para atender aqui, cara. Não, o Pietro mesmo se incomodou, falou, você já foi atendido? Eu falei, não, vou esperar você, porque ninguém pode me atender. Não, mas... Pô, não, eu queria ver o que o senhor... Eu queria ver um modelo de uma Cayenne e tal. Mas os outros não atendeu. Eu falei, eu não quero mais agora. Se você puder me atender, eu vou esperar, senão... E aí esperei, me atendeu. Fechamos um negócio rapidinho. Que eu já sabia o modelo que o William queria e tal. E se tornou um amigo, porque eu cheguei e falei toda a verdade, da forma que eu me senti para ele. Acima disso, depois que eu comprei a Cayenne, o William tinha a Cayenne, recebi um convite do clube, quando eles foram lançar se eu não me engano, é o Panamera ou 911, acho que é isso, tem um modelo Sim. de carro, 911. Era num lugar, ele falou, pô, você me deu o convite. Eu fui, é a nata, né, de quem pode comprar esses carros, mas eu só fui só para... Tá. Quando eu estou parado assim na porta, uma senhora vem e pergunta se eu poderia, se eu sabia onde era o banheiro, se eu podia acompanhar ela, porque ela estava com... Eu falei, mas eu não sou segurança, moça. Então você vê por aí que às vezes é essas coisas. Detalhes que pra Detalhe pessoa tem- que tá e que a fazendo não é pessoa que nada tá fazendo não é nada. Mas para a pessoa que recebe isso, e sente, né? entendeu? E é isso. Agora o grande exemplo, porque esse exemplo, eu falo, sou temente a Deus, esse exemplo teria que ser pintado de preto, um quadro, né? O lava-pés, quando Jesus lava os pés dos discípulos, na humildade dele, tinha que pintar ele de negro ali, né? Porque é um cara que ele diz para quando você quer ser o maior, quando você quer ser o primeiro, seja o último, e ninguém é mais do que ninguém, e aí vai, tem todos esses detalhes. Complicado isso, né, Gal? Eu tenho uma história da Espanha. Hoje tá muito em evidência o que acontece com o Vinícius Júnior, né? Mas eu tive a chance de jogar lá em 2012 e o nosso empresário tinha mais alguns atletas sul-americanos, dentre eles um preto. E ele jogava um time diferente que o meu. E eu fui assistir ele e nós estávamos na arquibancada alguns atletas e tinha um senhorzinho espanhol sentado na nossa frente. E o celular dele estava meio caindo do bolso assim. Passaram umas crianças, um bandinho de criança espanhola brincando, e puxaram o celular do cara. Eu vi o cara ser furtado, mas não estava no meu país, fiquei quieto, né? Deu uns 5 minutos, o cara estava vendo o jogo, bateu a mão no bolso, viu que estava faltando o celular. Ele olhou para trás, tava eu, loiro, branco, um amigo meu ruivo, um brasileiro que parecia mais um irlandês, e um preto. Ele olhou para quem? Ele culpou quem? E eu nunca vou saber o que é passar isso na pele. Mas nesse dia eu cheguei perto de sentir a revolta, e não só a revolta, a tristeza do que é essa situação. Injustiça, né? E isso mexeu muito comigo. E ele já não sabia falar espanhol. Aí o problema do atleta não falar a língua do país que ele tá, porque ele não sabe se defender em certas situações. E ele também, acho que de certa forma, ele estava acostumado, não era a primeira vez. E isso já tinha acontecido no Brasil em outras ocasiões com ele. Nossa. E eu parti para defendê-lo, eu discuti com o espanhol, mandei chamar a polícia. E uma coisa que meu pai fala, né? E aí falando de ESG, luta contra o racismo, independente de qual for. O problema são as pessoas más, mas a gente já sabe o que esperar delas.
Mas se as pessoas boas O se silêncio dos calarem bons, né? diante disso, o silêncio dos bons é pior ainda. Então, o que quer que você seja, se você presenciar isso, também faz parte do SG da diversidade e inclusão Se para que posicionar se contra. posicionar, porque cada vez mais a sociedade vai entender que existe espaço para todo mundo. Exato. E é isso, e ninguém quer ser mais do que ninguém. A gente só quer os nossos direitos, igual você, igual todo mundo poder. Até que, o cara tá errado, independente da cor da pele dele. Independente eu tenho muitos cara que às vezes ele brigava assim, por que chegou aquela causa, né? E às vezes se você pegar, existe. Então, eu gosto muito de assistir filme, tem o filme Luta por Justiça. Assista esse filme, se vocês puderem, tá? Luta por Justiça, que vocês vão... Você indica uns filmes Entenderam. muito legais, hein? Não, porque O cara tem boas indicações. Tem boas Luta por indicações. Justiça, pode Aí, ver. ó, mais uma indicação do Tá. Severo. O outro eu faço questão de trazer o título do filme, porque tudo filmes educativos, Legal. principalmente para o jovem no esporte. Esse que me perdoe a falha, que eu esqueci o nome, mas eu vou trazer para... Então, perfeito. Tá. Nosso papo tá muito bom e pra gente ir caminhando pro final, infelizmente, porque o tempo passa muito rápido, né? Quando o papo é bom, tem conteúdo, passa muito rápido. Eu queria levantar uma última pauta pra gente falar um pouco dela rapidamente. Eu sei que é chato tocar nisso, mas infelizmente é uma realidade, né? Como que foi, principalmente no seu ponto de vista, Severo, ainda mais como corintiano, e você já deu uma leve pincelada nesse tema quando citou o Cássio como exemplo, mas ver o seu filho ter essa saída que teve no Corinthians. Eu imagino que como torcedor passa um monte de coisa na sua cabeça, seja às vezes ingratidão, seja às vezes calor do momento, mas realmente foi algo que você como família foi completamente impactado por tudo que foi gerado, porque você realmente viu às vezes o temor da esposa do seu filho, das suas netas. Então, como que foi esse momento? Se você pudesse trazer um pouco mais pra gente sobre isso. Então, esse é um episódio na vida nossa que, se a gente pudesse, a gente cortava, né, do E esporte. desculpa de cortar, hoje ele fala inclusive que Brasil nunca mais pra jogar, né? Tipo assim, de tão talvez traumatizado que Até tenha porque, ficado, assim, né? sempre houve assim, né, vai voltar, né? Volta, né? Mas o Corinthians às vezes não tá legal, não dá para voltar, né? Volta, não dá. Até porque assim, se você pegar a Europa hoje, por isso que às vezes eu falo, né? E parece incrível essa sigla aí, ESG, o social governamental, que é só para mudar um pouquinho assim. Pô, se você não fazer o social, bicho, no seu país, cara, que nem. Quem é que fala da África que passa fome? Quem é que fala do Líbano, da onde for que passa fome? E aí você pega os grandes centros aí, dólar ou euro, tudo, é 5, 6 contra 1. Não dá. Então, para se falar de valores, o Willian deixou quase tudo que ele ganhava para vir jogar no Corinthians. Nós viemos pelo amor ao Corinthians. E antes de vir pelo amor ao Corinthians, eu quero deixar bem claro que a gente estudou bem. Que eu sempre falei pro meu filho, Willian, se for pra gente ir lá e não conseguir jogar, não vamos. Mas eu tinha certeza de quem era o Willian que ia vir. Potencial. Potencial. Tem uma passagem, isso aí tudo eu desafio qualquer um, mas tem uma passagem que da forma de treinar na Europa é uma e aqui era outra e estava estourando o jogador, não só o Willian, como todos os jogadores. E ele se prepara, acho que contra o Fluminense, eu não lembro, contra o São Paulo, ele precisava jogar, que a turma pediram para ele jogar, mas ele não dava, mas enfim, de tanto falar, ele foi lá, ficou 7 minutos em campo. Acho que foi contra o São Paulo. Ficou 7 minutos em campo. Saiu logo no início, né? E saiu decepcionado, chorando. Isso aí é uma derrota, né? Mas ao mesmo tempo, aí eu te falo, não é uma derrota para mim.
É uma derrota para o departamento, que não preparou o jogador. E muito se fala hoje, por exemplo, com o Renato Augusto, isso, né? E na Europa você prepara o jogador, e quando não prepara, ele não vai. Uhum. Não tem aquela agonia de que ele tem que jogar, senão. Ou tá Então, bem ou não tá, não tá. tem como. Vai mais ou menos, né? Então, e aqui sempre foi assim. Aí se não jogava, porque veio só para desfilar, e não era isso. Né? O Corinthians estava num momento mal, e aí invadiram o CT, meteram a mão na cara de todos os jogadores. Ali o William falou que não ficava mais. Sim, ele se sentiu desprotegido. Né? Ali ele chegou e falou: quando acabar a Libertadores, eu não fico. Se ganhar a Libertadores, eu vou embora. Se perder a Libertadores, eu vou embora. Mesmo assim, ele não entregou, sempre jogou. Até porque eu desafio qualquer torcedor contra o Boca, o primeiro jogo aqui. Vou falar antes disso. Novo Horizontino, Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Corinthians. Ele levou uma entrada criminosa no quadril, que ele ficou quase um mês parado. Contra o Boca, ele levou uma entrada violenta que fez questão de continuar até o fim. Só não deu mais para jogar porque todo mundo sabia onde dava e empurrava ele para ele cair por cima da clavícula. Da dor ali, né? Tá? E ele era um dos melhores jogadores. Era o melhor jogador. E você, desculpa te cortar, hoje você na rua, você sente aquilo que você falou no início, que tem muitos torcedores que talvez estão arrependidos de terem torcido pela saída dele, sentem falta dele hoje. O que você ouve na rua, andando por aí? Se eu fosse para perguntar para todo a maioria daqueles que aí você vê na internet, a internet é uma faixa de Gaza, né? A internet. Sem lei, né? Sem lei. Pô, cada um os caras estão xingando. Se você pegar ali, a maioria pode estar arrependido, mas não vai dar o braço a torcer. Não vai falar. Ele pode até ficar quieto e não vai falar. Ponto. Mas eu sempre cheguei pro meu filho na época, eu falava para ele: não, William, vamos continuar. Pô, deixa quem que estiver te ameaçando, deixa o pai encontrar com eles. Porque eu te falo um detalhe: a loucura de um louco é a hora que encontra outro. E eu tava cegamente. Sabe por quê? Porque assim, hoje no Brasil, quem tem um poder aí, se você tem um carrinho blindado. Tô falando desses grandes artistas, o que for, tem um carro blindado. E aí, se ele tem um filho, escola, carro blindado, casa. Casa, carro blindado, escola. De vez em quando, um shopping, que aí vai passear, com segurança, tudo. Até aí, tava indo passear, com segurança, a mãe dele. Mas quando começa a ameaçar seus filhos, que aí não pode mais sair, sua família, pô, você não tem paz para jogar. Você vai fazer o quê? Desempenhar seu trabalho, né? Não dá mais. Entendeu? Hoje, se arrepende, não tem problema. Mas foi que nem eu falei desde o começo. Olha, a adrenalina do torcedor corintiano, tá tudo certo, não tem problema nenhum, perdoo, tá? Só que eu falo para vocês, não teve ninguém, nunca vai existir ninguém que veio com maior coração para jogar no Corinthians. Não tem. Existe, nós somos melhor do que qualquer corintiano? Não, somos todos iguais. Mas não tem um que veio com a vontade que ele veio para jogar no Corinthians. Perfeito. Nosso projeto de Corinthians seria enorme se desse tudo certo. Tá? Não deu certo? Tá tudo certo, né? Vida que segue, né? Vida que segue. Se me permite me intrometer, Não, futebol é coletivo, né? E quando a gente olha para um jogador isolado e tenta culpar responsabilizar ele sobre ele tudo que tá acontecendo no clube, e aí é uma coisa muito grande tudo que tá acontecendo no clube. Não se diz só quem está em campo ou o elenco todo, mas sim sobre todos os funcionários e toda a gestão, é muita coisa. E uma pessoa só levar ser responsabilizado a carga por isso disso, é muito...
Me parece um Justo, pouco né? injusto. É injusto. Não, eu acho que foi bastante injusto. Mas tá tudo certo. Vida que segue, né? Sou corintiano, Continua indo no gosto da estádio, torcida. curtindo. A maioria dos torcedores que são, até pra tirar o nome dos caras, porque às vezes os caras são muito, como é que eu digo? Tudo é nas costas deles, né? Gaviões da Fiel. Como torcida estopim, eu não, todas as torcidas do Corinthians, eu vou falar das Organizado. uniformizadas, tá? Todas essas gostam do William, Legal. né? Todas essas gostam, né? Pode ter um ou dois tal que não simpatiza, mas não tem problema. E às vezes não foi, e aí eu te falo mais, que não foi esse pessoal que às vezes Que impulsionou isso, né? impulsionou. E Perfeito. vou dizer mais, tá? Severino, você é a favor da torcida uniformizada? Completamente. Porque é esses caras que vão em todos os lugares torcer para o seu time de coração. Se você vê o sacrifício que eles fazem para ir jogar, o que eles passam, tem erro. Em todo lugar tem erro. Até na reunião do condomínio seu que só tem almofadinha, tem erros. Perfeito. Ivan, passando também para as considerações finais, que dica, qual comentário você deixaria sobre a educação hoje no esporte brasileiro? Então, o quão importante, o que precisa ser feito para que atletas se desenvolvam de uma forma muito mais completa e, enfim. Legal. A gente precisa enxergar que por trás do atleta existe um ser humano. E parte do desenvolvimento do ser humano é a educação. A gente pinta a educação como só aquele ensino formal. Mas existem vários tipos de educação. Tem a educação da estrutura familiar dentro de casa, que a gente citou o caso do Severo com o William e com a esposa dele. Existe a educação do que a gente chama de soft skills, que não é aquela educação formal, mas são habilidades e vivências sociais que as pessoas podem conseguir para se sair melhor em diversas situações, seja uma situação emocional, por exemplo, um exemplo aqui que a gente usou, Flamengo, os caras saíram no tapa aí mais de uma vez. Inteligência emocional, isso é Exato. uma soft skill. Exato. Oratória é uma soft skill. Então a gente precisa olhar o atleta, Como o um ser todo, humano, né? como um ser humano. E se a sociedade conseguir enxergar o atleta como um ser humano e os clubes para preparar esse atleta, com certeza a vida dele vai ser um pouquinho menos difícil. Trazendo outro exemplo aqui da mesa de um assunto que a gente tem trazido. Essa situação que aconteceu com o William. Imagina o peso isso na cabeça de um ser humano que não tem educação e orientação. Já teria um peso e diversos traumas e medos causados na família e no atleta com muita educação e com muita orientação. Sem, qualquer pessoa sucumbe. Imagina. Então os clubes precisam olhar. Se eles olharem, a gente vai estar salvando os seres humanos do ponto de vista social da coisa. E aí a gente para de fazer o que a gente fazia até então, que vamos se importar só com quem é vendido por muitos milhões para fora do país, quem me dá lucro, e não importa quantos corpos fiquem no caminho, quantos jovens se perdem nesse processo e vão para o crime, vão para as drogas. Então, essa é uma parte. E conscientizar a sociedade como um todo, os torcedores. Porque a partir do momento que eles entenderem que o atleta não é o Superman e que existe uma família por trás, cobranças têm que vir, mas cobranças saudáveis. Perfeito. A violência não justifica nada. Nada. E por fim, dando a mensagem da Sport Educa, a gente está aqui para criar isso, uma geração de atletas que estudam, quebrar esse estereótipo do atleta burro, né? E que os atletas parem de sair em manchetes e noticiários policiais por muitas coisas negativas que vêm ocorrendo e se tornem exemplos positivos Bons, né? para a sociedade, Positivos. como o Ayrton Senna, como o Kobe Bryant ou o Dr. Sócrates do Coringão, né? É isso aí. Maravilha. Meu, perfeito. Quero agradecer imensamente a presença de vocês. Agradecer também a companhia de todo mundo que está assistindo. Talvez esse é o bacana da internet. Talvez você vai estar assistindo esse episódio aqui daqui 1, 2, 3 anos e tudo que está sendo falado aqui ou continuará sendo uma pauta viva ou realmente vai se tornar algo digno de elogio porque está se desenvolvendo. Então, esse é o tipo de conteúdo que a gente preza muito aqui. Então, Ivan, quero te agradecer imensamente pela sua presença, parabenizar pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Severa, parabenizar pelo grande trabalho como pai, como empresário, você desenvolveu em todo esse período e continua desenvolvendo.
e deixar essa mensagem realmente da importância do ESG. Só mais um detalhezinho pro final aí, vou deixar mais um nome de um filme e um exemplo desse. Todo mundo quer ver o que é o social e o racismo. Pega no filme Invictus, na hora que o Mandela manda o time treinar lá com o pessoal da periferia e tal, que todo mundo vai abraçar o único jogador negro que tinha no time do Invictus. Por quê? Porque eles tinham medo de ir abraçar os brancos e os brancos rejeitar eles. Olha só. Quando eles viram que os próprios jogadores queriam também abraçar eles, se tornou uma união e o país inteiro abraçou o time. Fantástico, fantástico, sensacional. Gente, obrigado. Ivan, pessoal que quiser te conhecer, te acompanhar, onde pode encontrar mais sobre Sport Educa, site, algo do tipo, enfim. Pô, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo agradável. Uma honra te conhecer, Severa. Prazer meu também. E vocês podem me encontrar em 2 lugares, eu e minha empresa. @Ivan Balester, com 2 L's. Que legal. Ou nas redes sociais da Sport Educa, em qualquer rede social, em qualquer plataforma, @Sport Educa. Fantástico. Nosso site é Sport Educa, e lá todo mundo consegue encontrar todos os produtos e todas as soluções que eu falei que nós temos aqui para ajudar o esporte e a educação brasileira. Sensacional. Então é isso. Procurem o site, procurem saber mais. Severa é blogueiro agora, né? Eu brinco com ele que depois de velho virou blogueiro, então pode procurar ele lá no Instagram, né, Severa? Ah, pode procurar. Onde falar de esporte, tô lá. Pode procurar ele no estádio do Corinthians, na Zona Leste, você vai encontrar ele ali, seja digital ou presencialmente, né não? Com certeza. Gente, obrigado e até a próxima aí. Continue acompanhando nossos episódios e vamos nessa. Valeu! Valeu!